Prontinho. Opa. Boa noite. Primeiro, eu ia avisar para vocês que eu disponibilizei lá já no Moodle a gravação da aula passada. Então, vocês já podem consultar lá se alguém perdeu alguma parte ou quiser consultar alguma coisa. Coloquei também a transcrição das nossas mensagens, porque a gente foi anotando, né, as coisas que vocês foram mencionando em relação aos textos. Depois, mais para frente, a gente vai usar um pouquinho essas anotações, mas está lá no Moodle já. Então, na nossa programação, hoje estava previsto, então, que a gente fizesse um sarau, né, com as obras que vocês iam trazer, obras que foram importantes para vocês, de alguma forma, né, de literatura infanto-juvenil, que marcaram, que vocês gostam, que vocês têm algum tipo de relação, para vocês apresentarem essa obra para os colegas, né, falando por que vocês gostam dessa obra, né, qual que é a história que envolve a obra, por que vocês se interessaram por ela, e falar um pouquinho do que a obra trata, e se for uma história mais curta, né, uma obra mais curta, que vocês leiam, né, essa história, e se for um romance, né, uma coisa um pouco mais longa, vocês escolham um trecho, né, que vocês acham que é significativo, que é interessante, para poder trazer aqui para ler para os colegas. Então, eu vou deixar aberto aí para que vocês comecem. Eu trouxe um livrinho aqui também que eu gosto bastante, mas depois eu comento também. Então, quem gostaria de ir primeiro? Pode falar, Niege. Eu posso começar, então, professora. Eu pensei em vários livros. Eu gostava muito da Poliana na época que eu era adolescente. Eu ganhei na escola um livro da Poliana quando eu perdi minha mãe. Então, era uma história que eu achava bem legal. E eu ia trazer também O Menino que Descobriu o Vento, que eu achei há uns 4 ou 5 anos atrás, o filme dele, que também achei incrível, que foi uma história que me marcou bastante. Mas como eu estou, desde o ano passado, estudando algumas coisas para trabalhar com os pré-adolescentes ali na minha igreja, eu resolvi trazer o Corajosas. Tá, lindo, filho. Eu resolvi trazer o livro Corajosas, Os Contos das Princesas Nada Encantadas, que é mais voltado para o povo evangélico, assim, sabe? Mas ele também é um livro que dá para trabalhar com as crianças na escola, e ele é bem interessante, que conta a história de 4 meninas. Elas se contaram 4 histórias, que é a Branca de Neve, a Princesa e o Sapo, a Cinderela e a Bela, da Bela e a Fera. E são 4 autoras, cada uma fez uma parte. É da Arlene Diniz, da Keren Anne, Maria Araújo e da Thaís Oliveira. Então, cada uma escolheu esses contos e trouxe, digamos que para a vida real, né? Uma adolescente na vida real, mas que ela é evangélica, que segue a Deus, que acredita em Deus. E elas fizeram isso num e-book. Elas não fizeram ele impresso ainda, é um e-book, mas é muito legal, porque a gente pode abordar vários temas com essa história, por ser algo atual. Elas trouxeram, fizeram uma releitura dos contos e trouxeram para a época atual. A da Branca de Neve, que elas trouxeram, conta a história da Bianca Neves, que é filha de um pai que é dono de uma grande importadora de maçãs e que perdeu a mãe e mora com a madrasta. E aí ela não tem um contato muito bom com essa madrasta, mas a história da Bianca vem trazer uma questão do autoconhecimento, da pessoa se conhecer, de se valorizar, né? E aí ela tem um amigo, ela encontra um amigo numa ONG onde a mãe trabalhava, e ela também seguiu trabalhando, e ela tem um amigo lá que ajuda ela também nessa descoberta nesse autoconhecimento dela, e de que, para que ela saiba que ela consiga, para que ela comece a entender que ela consegue fazer outras coisas, e que aquela perca que ela teve, por mais que tenha sido doída, não vai
fazer com que a vida dela se paralise ali. Então, é uma história de autoconhecimento. Depois tem fala sobre a autoimagem, pois ela tem problemas com isso, ela é uma menina gordinha, e ela tem bastante problemas com isso. É importante falar que cada um tem as suas dores também. Eu botei, assim, algumas lembranças que eu tinha de olhar o outro com olhares de misericórdia, porque nem todo mundo tem a mesma história, nem todo mundo vive do mesmo jeito. Então, a história da Bianca traz isso para uma época mais real agora, agora. A outra história, que é a da Princesa e o Sapo, ela fala da Tati, que sonha com uma faculdade, que sonha em ser uma grande chefe e abrir o restaurante dela. Ela trabalha muito para conseguir essa vaga, ela estuda muito e ela busca no Enem entrar nesse mercado para que ela consiga entrar na faculdade de graça, porque ali conta que a história dela também não é muito legal, então ela não teve uma história de vida muito legal, então ela tenta buscar nesse sonho dela a realização da vida dela, né? E aí fala muito sobre colocar Deus em primeiro lugar, porque o livro ele é voltado para esse meio mais evangélico, e que muitas vezes a gente aprende algumas lições na vida que acabam se perdendo. Então, traz também essas lições que ela aprendeu lá na época que ela ainda tinha os pais e a família, tudo. Então, é uma história muito leve, que conta essa busca por esse sonho que não é fácil. Depois, a outra é da história da Cinderela, que elas fazem um reconto, que falam da menina Ela, que é uma adolescente que perdeu os pais e que mora com a madrasta. E com essa madrasta, ela sofre muito abuso psicológico, ela é muito humilhada, mas ela também tem sonhos. Então, essa parte da história fala sobre superação e não desistir dos sonhos. Independente do que aconteceu, independente do que ela perdeu, independente de como foi, ela continuou tendo esperança de que ela iria conseguir. De uma maneira mais difícil, porque ela mora numa casa onde todos humilham ela, onde ela tem alguns problemas psicológicos também, porque a pressão é muito grande, mas ela não perde a esperança. A outra é da Bela e a Fera, que ela traz um reconto da menina Bela, que também é uma adolescente que ficou reclusa por muitos anos depois que ela perdeu a mãe. Então, ela se excluiu do mundo, ela se deletou do mundo, e ela, então, conhece um amigo que vai ajudar ela também nessa caminhada, onde ela, então, vai perceber que a fera era ela mesma sabotava os sonhos dela, ela mesma sabotava tudo aquilo que ela queria. Então, quando ela conhece esse amigo, ela percebe, ele faz com que ela perceba a vida de outro jeito. Fala sobre as consequências que o luto traz. Eu mesmo me identifiquei bastante aqui, porque eu perdi minha mãe muito cedo, e foi um livro que me indicaram, como nós íamos trabalhar com os adolescentes, foi um livro que me indicaram para eu ler, porque a gente tinha alguns casos assim com o grupo que nós iríamos trabalhar. Então, traz essa questão do luto, que muitas vezes as pessoas se fecham e acham que acabou ali e que não tem mais vida, mas é um livro que a gente pode trabalhar muitas outras coisas e que eu tenho estudado ele ainda, porque a gente tem um projeto de seguir trabalhando, e eu busco estudar ele cada vez mais, porque a gente consegue trazer essa questão dos contos de fadas para uma realidade mais atual e de uma forma mais descontraída, que eles gostam também, né, bastante, não é só aquela historinha da Branca de Neve que saiu de casa e encontrou 7 anões, então traz bem para essa realidade. Legal. E você trouxe algum trecho da história para ler para os colegas? Não, eu não trouxe um trecho, eu trouxe um print de uma parte do livro. Legal. E uma frase do livro que tem, porque ele é um e-book, ele ainda não foi lançado assim. Entendi. Digital. Que diz assim: o que quer que aconteça, disse ela, não pode mudar uma coisa. Se sou uma princesa, ai meu Deus, se sou uma princesa em trapos e andrajos, posso ser a princesa por dentro. Seria fácil ser princesa se eu estivesse vestida com tecidos de fios de ouro, mas é um triunfo muito maior ser princesa o tempo todo sem ninguém saber. E traz bem essa questão de que princesa não é aquela que vive bem, não é aquela que tem comida, não é aquela que tem o melhor emprego, que tem pai, mãe, e sim como nós nos sentimos.
quando a gente escolhe e decide ir atrás daquilo que a gente sonha. Então, é um livro bem... Agora, quando eu comecei a voltar, trazer ele de novo à memória e ler ele de novo lá, eu percebi que tem tantas outras coisas que pode ser trabalhado só com esse livro, assim, com essas mini histórias, digamos assim, porque cada uma ficou responsável por uma parte, e que ele pode ser esmiuçado muito mais do que eu já fiz com o grupo de estudo lá da igreja e com o que eu tenho feito agora. Então, ele dá para trazer, ele pode ser trabalhado sempre, 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 porque sempre tem algo novo para trazer ali. Legal. Só para a gente anotar aqui no chat para ter o registro depois, como é que é o título do livro? Corajosas. Os Contos das Princesas Nada Encantadas. Da editora Mundo Cristão. O Conto das Princesas Nada Encantadas. Nada Encantadas. Aí são 4 autoras. Há 4 autoras? Como são os nomes? É a Arlene Diniz, Keren Anne. Como? Keren. Anne, Maria do Socorro Araújo e Thaís Oliveira. Keren Anne? Maria do Socorro Araújo. Maria do Socorro Araújo. E Thaís Oliveira. Aqui. Acho que eu coloquei ali no chat para ficar registrado, para daí, se alguém quiser procurar depois o livro, né, lembrar o título certinho. A próxima aqui é a Larissa. Pode falar, Larissa. Oi, me escutando? Sim, estamos ouvindo. Ok. Bom, o meu primeiro contato com os livros foi através da creche, da pré-escola, onde eu tinha uma professora, a professora Cris. Ela contava histórias diariamente para nós. Eu lembro de uma específica que é onde ela preparava momentos assim. Era sempre na sexta-feira. Ela preparava um enorme espaço com colchonetes e almofadas para receber todas as crianças de todas as turmas. Então ela se caracterizava como uma personagem. E eu lembro do livro que ela contou, que era João e Maria, e ela levou alguns pedaços da casa de doces para nós comermos. E aí eu lembro de todos os pedaços, assim, ela levou biscoito, bolo, jujuba. Eu lembro que algumas crianças ficaram com medo de comer. Eu não hesitei, né? Eu comi. E foi bem marcante para mim, porque ela trazia assim, esse momento muito mágico na voz, no jeito de contar. Eu achava assim, bem fascinante. Depois de alguns anos, eu lembro que a minha mãe ganhou um livro, acho que, sei lá, eu acho que tinha uns 10 anos. Ela ganhou um livro dos patrões dela, que se chamava Antologia Poética, de Carlos Drummond. E eu adorava quando ela lia um poema que era o José, e agora José. Ela mudava o nome do José pelos os nomes dos meus irmãos. E era muito engraçado, assim, a gente era pequeno, não entendia tanto o que falava aquela poesia. Depois de grande, sim, eu entendi o significado daquela poesia, mas eu achava fascinante ela lendo para nós e mudando a narrativa. Era bem legal. Depois, já na adolescência, a paixão pelos livros diminuiu um pouco, porque na minha escola não era tão reforçada essa ideia. Os livros
sei lá, era mais na grade curricular, não tinha muito a ver com a nossa realidade. Então eu não gostava muito de ler. Agora já na faculdade eu coleciono assim alguns livros para me auxiliar até na minha formação, coisas que me interessam, mas e são isso, são mais livros agora que eu leio em torno da pedagogia, das infâncias, enfim. E é isso. E aí, qual o livro que você trouxe para apresentar para os colegas, para indicar, ler um trecho? Bom, como eu falei um pouco mais da infância, eu vou falar um trechinho do João e Maria. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos, pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Gata jumenta, pede alfacinha. Quem está comendo a minha casinha? Muito legal. Então, eu anotei aqui João e Maria, né, como é uma história conhecida, assim, não tem um autor específico, né, pode ter várias versões. Então, tá anotadinho ali. Brenda, pode falar. Boa noite. Tá dando para escutar? Sim, tá sim. Tá. Parando para relembrar sobre quando eu comecei a ler, acho que realmente foi desde a infância, lá na creche, né, que os professores contavam pra gente os contos de fada, as histórias, mas eu lembro bem de quando a professora contou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. E eu era encantada, amava porque tinha o desenho, tinha a série na televisão, eu era completamente apaixonada e dizia pra cima e pra baixo que eu era Emília, e eu coloquei na cabeça de que eu era ela, e era isso, era uma criança de 5, 6 anos querendo, falando que eu era, e aí depois, com o incentivo dos professores da escola, quando eu fui crescendo, que na escola onde eu estudava, na linha TIC, cada livro que a gente pegava, a gente fazia um ponto. E no final do ano a gente ganhava, tinha ganhava medalha, tudo. Então, assim, era o brilho nos olhos para quem tinha medalha. E foi quando eu conheci a saga do Diário de um Banana. É um livro infanto-juvenil, e ali eu, por ser a mais velha, eu me via muito no irmão mais velho dele. Eu não me via no personagem principal, porque eu gostava de perturbar as minhas irmãs. Então, eu tinha uma visão de como o irmão mais novo era judiado pelo irmão mais velho e as circunstâncias. E por eu ser mais velha, eu às vezes escutava os professores falando: ah, você é irmã de tal, tudo, para as minhas irmãs, e ver. Era muito legal o ponto de vista de ler um livro de que eu não me via como protagonista, mas eu me via como irmã do protagonista, meio que perturbando, meio que sendo nível de. Não era terrível que nem o Roderick, o irmão do menino, mas eu imaginei como que minhas irmãs se sentiam, aí tanto que foi eu que apresentei para elas esse mundo, e elas falavam: olha isso daqui, eu passo por isso. E depois, quando eu fui ficando mais velha, são 3 livros, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Diário de Banana, e depois foi quando eu comecei a ler a saga Harry Potter e a saga dos Jogos Vorazes, que foi quando eu comecei a sair
da infância para a pré-adolescência, então eu fui conhecendo essa saga e aí são esses os livros que aí eu parei para pensar de que e eu nunca mais parei de consumir livros. Se eu fosse indicar um livro hoje como adulta, eu indicaria Saboroso Cadáver e Garotas em Chamas, que eu já mudei, eu fui parar para ver que o meu ramo de livros, ele vai criar uma montanha-russa de que saiu do infanto juvenil e foi pro lado do terror. E, assim, é incrível. Garotas em Chama. Eles são muito bons. Garotos em Chamas? Garotas em Chamas. Eu tô lendo atualmente. Eu coloquei garotos aqui. Isso, é Garotas. Garotas em Chamas. Sabe o nome dos autores? O nome da autora do Garoto em Chamas, deixa eu pegar o livro que eu tenho, eu vou mostrar para vocês. Saboroso Cadáver eu não tenho mais aqui, porque foi um livro emprestado e eu me apaixonei pela narrativa dele e pela história do mesmo, mas o Garotos em Chamas, eu tô com ele aqui, vou abrir aqui a câmera. Oi. Oi. Esse daqui é o Garotas em Chamas, que eu tô lendo atualmente. Aí, eu vou ligar aqui, vou compartilhar. Mas Jogos Vorazes e Diário de um Banana, acho que todos já conhecem. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu não vou ler uma parte dos livros, mas tem uma citação de Jogos Vorazes que eu gosto muito. Peraí que eu vou pegar ela aqui. Que foi quando eu comecei a criar mais meu senso político, mais ou menos assim. Peraí. Eu tenho ela salva aqui no meu celular, porque eu acabo usando bastante ela. Peraí. Aqui, ó. É preciso 10 vezes mais tempo para se colocar novamente em ordem do que é preciso para desmoronar. Que foi falado pelo Finnick. E eu sou completamente apaixonada por essa frase, porque a gente entende que é muito. Eu gosto dela porque ela mostra que é bem mais difícil a gente voltar para o nosso ponto de início do que a gente desmoronar. E eu gosto bastante dela, que ela me impactou bastante quando eu li. E essa é a minha contribuição de livros. Eu poderia citar mais, mas só que eles não entram muito no infanto juvenil, então preferi por si só deixar o Monteiro Lobato e o livro do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o Diário de Banana. Legal. Então, eu anotei aqui os que você mencionou. Uhum. Para a gente ter aí o registro, né, das coisas que vão sendo citadas. Para os colegas também procurarem os títulos, né, darem uma olhada. Às vezes a ideia é a gente trocar, né, essas experiências de leitura. E é bem legal essa temática, né, do terror, ali, ó, C.J. Tudor, da Garotas em Chamas. Legal. Até aqui no estado de São Paulo, os anos iniciais tem um material, né, um material didático ali do programa, que tem uma parte específica voltada justamente para esses contos de terror, de coisas assim. Alguns professores têm um pouco de medo, às vezes os pais reclamam, porque tem, né, às vezes tem algumas coisas religiosas, assim, de a pessoa não gostar de que tenha bruxos, que tem, né, essas coisas assim, mas que dependendo da forma como o professor trabalha, os alunos gostam muito, se engajam muito com esse tema, né, assim, de coisas... Sim, eu acho que porque eu vim eu sou de São Paulo, né, então
A gente cresceu sendo incentivado a partir do terceiro ano. Foi quando eu conheci Harry Potter, foi quando eu conheci Jogos Vorazes. Então, começar a incentivar a nossa leitura um pouquinho mais madura no terceiro ano. Então, e com uma temática leve, né? Porque os primeiros livros do Harry Potter, ele começa com aquela coisa mais da magia, e depois ele vai aprofundando um pouquinho, mesmo não sendo tão bem aprofundado e a autora não sendo lá muito agradável, mas a gente vai, quando cresce, a gente vai entendendo. Eu coloquei um outro livro, que é O Homem de Giz, que também é da CJ, que ele é muito bom. É uma mulher, é muito legal. Homem de Giz. Isso. Bacana, depois dá uma olhada também. Então, bem legal. Essa temática é polêmica, né? Assim, mas é bem interessante. Estava, inclusive, conversando com uma amiga minha, que é professora dos anos iniciais aqui no estado, e ela fala que os alunos gostam muito de Edgar Allan Poe, né? Que sempre ela lê para as crianças, às vezes até do primeiro ano, assim, e já é bem interessante o engajamento deles, né? Às vezes aquela coisa, assim, eu quero ver quem que tem bastante coragem para ler essa história, aí tem várias coisas legais, assim, da maneira de abordar e tal. E que aí eles ficam curiosos, né? Fica aquela coisa assim, esse aqui eu não vou ler porque é muito terrível, aí eles vão querer ler, vão procurar, né? Tem uma coisa... Prof, eu tentei adaptar uma história do Edgar Allan Poe para fazer aquele trabalho de ilustrar, mas eu não consegui, porque o que eu escolhi era muito pesado, aí eu tentei vários outros, só que ou era muito difícil de entender, ou era algo muito pesado, aí eu desisti, eu troquei. Entendo. Às vezes pode ter problema, né? História de terror tem os dois lados, né? Vamos lá. Giovana, pode falar. Agostina Basterrica. Prof, hoje é para a gente trazer só o livro, a gente também já fala da autobiografia literária. Não, a autobiografia é para a semana que vem. Agora é só para você mencionar, assim, por que esse livro te marcou, o que é esse livro específico que você escolheu. Tá bom, eu escolhi Alice no País das Maravilhas, porque quando eu era criança, eu tive contato primeiro com o filme. E aí, depois, quando eu fui crescendo, a gente começou a ter, assim, possibilidade de escolher os livros que a gente queria ler lá na biblioteca, e eu peguei o livro para mim ler. E aí a gente começa a ter uma outra visão, assim, das falas que eles trazem. Eles trazem bastante falas que tu pode ter vários meios, assim, de teorias para te interpretar. Eu escolhi esse trecho aqui, prof, que é uma conversa da Alice com o gato, que ela pergunta para ele: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? E aí ele responde: depende bastante de para onde quer ir. E ela fala: não me importa muito para onde. E aí ele responde: então não importa que caminho tome. Quando eu era criança, obviamente que eu não tinha interpretação, assim, era só caminho. Ela queria ir para casa dela e ele não respondeu. Mas depois a gente consegue entender o porquê que ele respondeu isso para ela, né? Então depende muito do que ela queria fazer. E aí depois que a gente cresce, a gente também entende as problemáticas que ela tem, a gente consegue ver uma outra visão daquilo que acontece, que ela segue o coelho e vai para lá num outro mundo, né? A gente pode interpretar que ela se isolou e foi ali para o mundo dela. E que é aquilo ali que ela quer vivenciar. E é isso, prof. Muito legal. Essa coisa dos clássicos também, né? Assim, o Calvino falava que o que faz um clássico é aquela coisa, né? O livro que nunca termina de dizer coisas, né? Ele tá sempre dizendo outras coisas, né? E o bacana da literatura é isso, né? Quando a gente retoma, às vezes, um livro que a gente leu um tempo atrás, e a gente lê num outro momento e a gente acha novas coisas, novas camadas de sentido, né? Então, essa coisa da releitura, né? E às vezes de recuperar livros que a gente leu na infância em outro momento, reler, né?
É bem legal também essa experiência. E Alice, né, é um clássico, assim, que as pessoas ainda leem, ainda gostam bastante, né? Vamos ver aqui onde é que tá a lista. Perdi a lista aqui. Acho que sou eu, prof. Aí, isso, Maria Fernanda. Achei que... Bom, prof. Eu gostei, assim, para lembrar de um livro que tivesse me marcado na infância, assim, porque eu só lembro de... Peraí que eu vou abrir minha câmera, senão não consigo me expressar. Eu lembrei, assim, né, gostei para lembrar, mas eu lembrei de alguns normais, assim, que era o Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, essas histórias mais comuns, assim, Branca de Neve, que eu gostava bastante. E também eu lembro que eu adorava que a minha mãe comprasse aquelas maletas que vinha com os livros e CD e a história em CD também. E aí eu adorava assistia milhões e milhões e milhões de vezes a mesma história nos CDs, assim. Mas uma que eu lembrei, que é essa que eu já citei do Patinho Feio, que foi que eu acho que mais me impactou, porque ela é um pouco diferente das normais, né? De Branca de Neve, de Chapeuzinho Vermelho. Ela destoa um pouco das outras, né? Pelo contexto dela ali, pelo o Patinho Feio ele ser mais excluído. Então, acredito que a que mais me marcou foi essa do Patinho Feio. Aí, não sei, acho que todo mundo conhece, né? Mas eu tinha separado aqui. Peraí, só um minutinho. Uma partezinha para ler, só que eu acho que todo mundo conhece. Não sei se eu leio uma parte, prof. Lê sim, pode escolher o que você... Tá. O que você gosta. Peraí. Aqui. Tá. Aí coloquei. Aí eu vou ler essa parte. É uma parte que acho que todo mundo conhece, mas foi a única que eu consegui lembrar. Que coloquei. Eu vi aqui. O pobre patinho ficava sempre isolado dos demais. Os patos mais velhos judiavam do pobrezinho, dando-lhe bicadas. Todos os seus irmãos eram amarelinhos e pequeninos. E ele era feio, marrom, grandão e desengonçado. De tão rejeitado por ser diferente, ele resolveu fugir. Então ele se afastou, tanto que deu por si na outra margem. De repente, ouviram-se uns tiros. O Patinho Feio observou como um bando de gansos se lançava em voo. O cão dos caçadores perseguia eles furiosos. Conseguiu escapar do cão, mas não tinha para onde ir. Porém, não deixava de caminhar. Foi andando, sem destino, com o coração cheio de dor e lágrimas nos olhos. Chegou a um riacho onde estavam os patos selvagens e cumprimentou-os como aprendeu com sua mãe. Mas eles logo foram dizendo: não queremos intrusos aqui. Vá andando e não se faça de engraçado, pato feio. Pobre patinho, só queria um lugar no mundo para descansar, comer algumas minhocas e nada mais. Finalmente o inverno chegou. Os animais do bosque olhavam para ele cheios de pena. Onde irá o Patinho Feio com esse frio? Não parava de nevar, e ele escondeu-se debaixo de uns troncos e foi ali que uma velhinha com um cãozinho o encontrou. Pobrezinho, tão feio e tão magrinho, e levou ele para casa. Lá em casa, trataram muito bem dele. Todos, menos um gatinho cheio de ciúmes, que pensava: desde que esse patucho está aqui, ninguém me liga. Prof, eu acho que essa aqui, ela é um pouco mais diferente do que a antiga, só que eu procurei, mas eu não achei muito, eu não achei a bem antiga mesmo, que eu acho que essa daqui é um pouco mais, que incrementaram, assim, que eles aumentaram um pouco. Mas eu não achei aquela que é bem antiga, que eu acho que é um pouquinho mais curta que essa, que não tem essa parte do gatinho, assim, que eu me lembro, não tinha essa parte do gatinho. Era mais que
Então, foi esse livro que mais me marcou pelo fato de que ele era excluído dos demais, porque ele não era igual aos demais ali. E aí me fazia remeter à minha infância, porque na escola eu sofria muito bullying por ser um pouco mais diferente, assim, né? Então, eu sempre relacionava essa história, porque ele era excluído ali na história. Então, eu acredito que esse livro é muito legal ainda de trabalhar, por mais que ele seja antigo, é muito bom de trabalhar com as crianças para remeter essa parte de que o Patinho Feio ali era excluído, porque ele não era igual aos outros, né? Não era, digamos que, bonito na visão ali da história, não era bonito igual aos outros. Só pelo fato dele não ser da mesma cor que os outros. Então, eu acredito que é bem importante a gente trabalhar ainda, por mais que ele seja antigo, né? Claro que hoje em dia já avançou, tem mais outros livros, né? Para trabalhar esse tema, mas acredito que seja isso, prof. Muito bom. É um clássico, né? Também os contos de fadas, né? Assim, as histórias sempre... Opa, apertei o botão aqui. Errado, aí. Pode falar, Caroline. Oi. O livro que eu vou falar é Quem é Você, Alaska? É um livro que eu li na minha adolescência, me marcou bastante, porque eu não lembro nada do que eu tenha lido na minha infância, porque minha memória é péssima. E depois do Covid ela ficou pior ainda. Então eu não consigo lembrar assim. Mas agora a Maria Fernanda falou das maletinhas. Eu lembro que eu tinha as maletinhas também. E eu gostava de ouvir as histórias do CD, eu não gostava de ler. Mas enfim, o livro que eu trouxe, eu li na minha adolescência, quando eu tinha uns 13, 14 anos. Quem é Você, Alaska? É do John Green, é o mesmo escritor. A prof saiu. A prof saiu. Não gostou da tua história. Que droga, minha história é tão boa. Oi. Eu parei de falar, porque a senhora... Pensei que estava mudo. Caiu aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim, prof. Sim. Então tá, agora voltou. Então, pode começar de novo. Até me perdi. Eu tava falando que eu não lembro de nada que eu tenha lido na infância, porque a minha memória é péssima. Mas esse livro eu li na minha adolescência, quando eu tinha uns 13, 14 anos, foi no 9º ano. E a classificação indicativa dele é 15 anos, se eu não me engano. Ele é um romance, do mesmo autor da Culpa das Estrelas, então é bem no mesmo... Assim, mesma coisa, sabe? Um romancezinho dramático, que o protagonista, ele resolve que ele vai para outra escola no último ano dele, porque ele acha a vida dele muito monótona, muito chata, e aí ele quer ir para outra escola, é um internato. E aí lá ele conhece a Alaska, e conhece outras pessoas, enfim, só que essa menina é sempre uma incógnita para ele, porque ele não sabe, ele é apaixonado por ela, só que ele nunca fala, e ela, tipo, é revoltada, assim, meio que... enfim, é adolescente. E aí, no fim do livro, desculpem os spoilers, mas no fim do livro, quando ele dá um beijo nela, no outro dia ela vai visitar a mãe dela, o túmulo da mãe dela no cemitério, e na volta ela se acidenta e morre.
Então ela continua sendo uma incógnita para ele. Ele não consegue nunca decifrar ela. É mais ou menos esse o coisa. E eu, como adolescente, eu amava esse livro, né? Eu chorava, era muito. E ele é cheio de frase de efeito também, então me marcou muito por isso. E eu trouxe uma frase aqui, tem umas frases bem legais desse livro. Peraí, deixa eu achar. Não posso ser uma dessas pessoas que ficam sentadas falando que pretendem fazer isso e aquilo. Eu vou fazer e pronto. Imaginar o futuro é uma espécie de nostalgia. Passamos a vida inteira no labirinto, perdidos, pensando em como um dia conseguiremos escapar e o quanto será legal. Imaginar esse futuro é o que nos impulsiona para frente, mas nunca fazemos nada. Simplesmente usamos o futuro para escapar do presente. Opa, muito legal. Então, Quem é Você, Alaska, né? Acho que eu anotei Isso. ali no Isso. chat. Legal. Vamos ver aqui. Luísa. Boa noite, prof. Tá dando para ouvir? Boa noite, tô ouvindo. Bom, eu comecei a minha trajetória em si de leitura quando eu era bem pequena com a minha mãe. A minha mãe começou a fazer eu ler livros a partir dos 4 anos, bem antes de eu entrar para a escola. Então eu comecei lendo clássicos como Cinderela, Branca de Neve, Peter Pan. Mas na adolescência eu perdi um pouco esse gosto, no início da adolescência. Até eu encontrar um gênero que eu gostasse, levou um tempo. Então eu não li livros infanto-juvenil. Eu acho que o livro infanto-juvenil que eu li pode-se dizer que foi Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, que tem até a série na Netflix. O livro é bem melhor, mas tem a série na Netflix para quem não gosta muito de ler livros. Mas um livro que me marcou bastante foi Do Meu Jeito, da Nana Povlin. Ele é brasileiro. Eu geralmente não leio literatura brasileira. Eu leio livros ingleses de fora, né? E eu consumo pirataria. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu participo de um grupo no Telegram que elas traduzem esses livros para a gente poder ler, porque são livros muito caros. E eles que estão vindo agora para a Amazon, eles são... Um livro é R$90. São livros mais romance, então são um pouquinho mais caros. E eu gosto bastante desse que eu falei. Deixa eu ver se consigo abrir a câmera. É este aqui. Ele fala de um homem que ele era muito, muito pobre e ele foi crescendo na vida aos pouquinhos. É uma cidade do interior de São Paulo. Ele foi crescendo aos pouquinhos e foi fundando uma fazenda. E ele simplesmente se apaixona um dia pela menina mais humilde da cidade, só que ela é noiva. E ele coloca na cabeça que ele vai se casar com ela porque ela é a mulher mais linda que ele já viu. E nisso a família dela era muito, muito humilde, muito, muito pobre, e aí ele, querendo ou não, ele compra os pais dela para casar com ele. E aí ela odeia ele e ele tem essa obsessão por ela, mas aos pouquinhos ela vai se apaixonando por ele, porque por mais que ele seja uma pessoa muito difícil de lidar com ela, ele tem toda a paciência do mundo. Então vai se criando uma história complicada de romance, mas também vai amolecendo o coração de ambos. Então, no final, assim, eu, pelo menos, acabei o livro chorando, porque esse livro, tu tem que ler primeiro todos os livros dos filhos deles para chegar ao livro dele. Então, até tu entender, tu só tem lapsos da vida deles nos livros dos filhos. Aí, quando tu chega desesperada para ler o livro desses protagonistas, tu toma um choque, porque é muito, muito bonito. E acho que a parte que mais me marcou é quando eles estão dançando juntos e toca a música do Frank Sinatra, My Way, que é o nome do livro, Do Meu Jeito.
e traduz bastante isso, a vida dele. Eu viajei, eu amei, eu fiz a minha vida do meu jeito. Então, eu acho muito bonita essa parte, assim. É um dos livros que mais me marcou. E é raríssimo eu gostar da literatura brasileira. E essa autora, ela faz geralmente romance erótico, mas esse livro é um romance, assim, é muito complexo, então ele pega um compilado de coisas. É superação, é traumas, é depressão, é violência, é de tudo um pouquinho, assim, e é muito bem escrito. Ele tem disponível no Kindle e também livro físico. E também pirata. É esse, prof. Depois, de resto, eu gosto muito de livros como Ads Hangman ou King, que são livros um pouquinho mais pesados, porque ele fala mais de... Quem assistiu Sons of Anarchy, que é uma série de motoclube, entende? São livros mais pesados que falam sobre cartéis de drogas, comunas, seitas religiosas, também tem bastante essa parte. Foi isso. Que legal. Aliás, eu não te perguntei como é que você tá, né? Que eu sei que você também teve bebê há pouco tempo, tá tudo tranquilo, tá? Que você tá de licença, né? Você tá participando da aula, assim, por livre e espontânea vontade, né? Mas mesmo estando de licença, né? Tá tudo tranquilo, você tá conseguindo conciliar tudo, o bebezinho tá bem, tá tudo bem? Tá tudo indo bem, prof, graças a Deus. Às vezes dá um medo desesperado de não conseguir entregar os trabalhos no prazo ou de comparecer à aula no momento exato, porque ela dá uma chorada. Mas, de resto, tá indo tudo tranquilo. Ela é uma bebê bem calma até. Ah, que bom. Como que ela chama? Helena. Helena? Ah, que legal. Quanto tempo que ela tá? Eu vi que a senhora tava com a sua no colo aí. É, a minha gordinha. A Helena eu tava... não vi, prof! Eu Oi? quero ver, eu não vi ela. Como é que ele enxergou? Não, hoje ela não tá. Ela tá com o pai dela. Tava chorando lá. Mas a senhora não eu só ouvi, não vi ela. Eu jurava que a senhora tava com ela no colo. Não, hoje não. Ela tava comendo, depois ele levou ela lá dentro. Tô escutando só o chorinho aqui. Com quantos meses ela tá, prof? Oi? Quantos meses ela tá? Ela tá com 7. Ai, já tá grandinha. Já tá, nossa, tá uma moça. Cresce tão rápido, né? A minha vai fazer 1 mês agora cedo. 1 mês? Ai, que gostoso. Ai, tá bem no comecinho, né? Ai, é uma delícia, eu não estou suspeita. Ai, que fofinha. Oh, meu Deus, que pititica. Que gostoso. Ai, a mãozinha. Oh, meu Deus, que gostosa. Ai, que delícia, parabéns. Ai, esses criancinhos, né? Roubou o coração da gente. É verdade, é difícil, mas eles roubam o nosso coração. Não tem jeito, né? Ai, eu tô boba aqui com a minha menininha. Na próxima aula eu trago ela para dar um oi aqui. Que hoje ela tava comendo, então, a gente tá um pouco mais cedo, ela tava comendo a hora que eu abri aqui. Aí ele já levou ela para dentro. Tava fazendo mãe ali para comer. É bem a fase, né? 7 meses é bem a fase da introdução alimentar, aí é um pouquinho mais complicado. Ela tá dando trabalho, mas tá comendo já, tá indo. Ai, que bom. Tem que ter paciência. Mas é gostoso. A cada fase tem sua alegria, né? É muito bom. Mas tem que aproveitar bastante. Nossos gordinhos. Então, vamos ver aqui. A Daniela. Boa noite.
Bom, prof, eu tenho uma vaga lembrança assim a respeito das minhas leituras na infância, né? Por ser filha de professora e tudo mais, eu me lembro que a minha mãe tinha livros em casa, assim. Me lembro que ela comprava uns clássicos da Disney. Me lembro das histórias da Cinderela, tinha uma coletânea, assim, num livro tinha todas as histórias da Walt Disney, né? Tinha da Bela e a Fera, da Branca de Neve, tinha da Bela Adormecida, tinha da Cinderela. Então, teve outros livros também que agora eu até estava pesquisando na internet e foi assim, o que mais me marcou, porque era uma coletânea de 4 livros, e essa coletânea era as estações, né, as estações era outono, inverno, primavera e verão. E aí era intitulado Uma História por Dia, que era da Walt Disney também. Então, digamos que todo o livro ele continha os meses do ano e cada página continha uma história do Bambi, tinha a história de Salomão, tinha outras histórias do Duque, da Duquesa, eu acho. Eu não me lembro como é que era o nome dos cachorrinhos também, que agora me sumiu o nome. A Dama e o Vagabundo, acho que é. Eu acho que é. E aí, então, agora eu tava olhando assim e eu digo, nossa, isso aqui foi o que eu mais li na minha vida. Agora, eu procurando assim na internet, achei a coletânea e foi o que mais me marcou. Mas, assim, na minha adolescência, eu tinha uma vontade imensa de ler o Harry Potter. Nunca consegui ler. Até hoje, nunca li esse livro. Né? Que foi quando eu fui fazer meu ensino médio no Bradesco, e na época, né, recém estavam colocando nas bibliotecas e tudo mais. E eu me lembro na época, eu tinha uma vontade de pegar esse livro, não tinha jeito. Quando eu pensava em pegar, não conseguia. Mas, assim, resumidamente, eu não tinha um gosto, assim, eu lia de tudo um pouco. Mas, assim, na minha infância, foi mais as histórias da Walt Disney, né? Principalmente das princesas, né? Principalmente das princesas. Mas lia alguns livros também na escola, que às vezes tinha na sala dos professores, né? Quando eu ficava com a mãe, às vezes até algumas horas que ela tinha reunião, eu me lembro que até hoje é o Shaun, que é da ovelhinha aquela. No meu tempo tinha um livro. E aí, esse tempo, olhando pro meu filho, eu digo, nossa senhora, eu digo, olha o que eu achei do filme do Shaun, que era a ovelhinha, né? Que parece ser feita de massinha de modelar. Então, isso aí foi uma coisa que foi me marcou muito a minha infância, e eu tô vendo hoje em vídeos, em curtas, né? Digamos assim, em trechinhos, em episódios, na verdade, no YouTube e tudo mais. E o meu filho adora esses desenhos, assim. Então, hoje o meu gosto está um pouco eclético, então eu estou lendo um pouco de tudo, até porque com a questão dos estágios, né, a questão da sala de aula também, também estou me inteirando um pouco do Diário do Banana, porque também é uma fase, né, que eu estou com alunos de terceiro ano, então eles já estão ampliando um pouquinho mais a questão da leitura, então uns livros fininhos, né, dos clássicos e tudo mais, agora eles já estão ampliando um pouquinho mais a leitura. Então aumenta o número de páginas, né? Então muda o estilo do livro. Então, o Diário do Banana é um que eu não li, mas alguns tópicos ali eu já dei uma pincelada ali, é bem interessante até o livro. E hoje, assim, hoje, assim, o que mais me marcou assim, na minha infância foi as histórias das princesas, principalmente da Cinderela, né? Não sei porquê, mas eu lia, não sei, eu tinha uma fissura pela Cinderela, não sei porquê. Mas, assim, foi o que mais me marcou, né? Acho que até pelo começo da história ali, que fala que ela era que ela era um filho de um comerciante, que o pai morre, depois ela, né, a madrasta, tem todo aquele contexto ali que ela acaba sendo a faxineira da casa, do castelo e tudo mais, até que vem a fada madrinha. Talvez eu acho que esse mundo de fantasia, assim, acho que a minha mente viajava muito, né? Mas era um dos livros que eu mais adorava, assim, era esse aí e da Bela e a Fera, né? Mas hoje meu repertório tá muito variado também. Na adolescência eu li pouco, né? Li assim um pouquinho, não li muito, mas era isso.
Você lembra do nome desse livro que você falou das estações, que ia contando cada dia um? Prof, se não me engano, até vou ver se eu não tô com ele aberto aqui que eu compartilho com vocês. Deixa eu ver aqui. Legal. É bem legal, assim, ó, eram 4 livrinhos. Deixa eu ver. História. Eu tinha acabado de ver aqui. Eu vou localizar aqui, prof. E aí depois, posso mostrar no finalzinho? Claro. Tá, aí eu compartilho a tela que eu vou achar aqui. Legal. As histórias das princesas são os clássicos dos contos de fada, né? Não tem como, né, prof? Não tem como, né? Tem uma coisa que marca a gente, né? Né? E a Disney fez o trabalho, né, de colocar nos filmes, nas coisas, a gente sempre acaba assistindo e sempre acaba mostrando para as crianças, né? Porque a Sofia mesmo já viu aqui, eu acabo botando ali para ela olhar umas musiquinhas. Acabei de deixar aqui, prof. Acabei de deixar aqui, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Legal. Deixa eu... Opa. Bom, enquanto ela... ela conseguiu. Ali... Uma história por dia. Chama o... Coleção de 4 livros. Disney. Uma história por dia. Que legal. Eu vi um livro desse tipo, porque aparecia assim, 365 histórias, né? Uma para cada dia do ano, mas não era da Disney, era um outro livro. Eu achei legal essa ideia, né? De colocar. Você vai lendo uma historinha cada dia antes de dormir, né? Fazendo. Exatamente. Não, é engraçado. Até eu senti, na verdade, aonde eu ia mostrar para vocês, aparece a página aberta, o livro aberto. Aí aparece, por exemplo, na primavera, 23 de novembro. Aí, no dia 23 de novembro, é a história do Bambi. E aí aparece duas folhas, assim, que conta resumidamente a história. Aí, no outro dia, é outra, sabe? Foi muito legal. Foi algo que me marcou bastante esses livros aí. Até, eu digo, mas eu nem me lembrava, fui procurar na internet. E aí apareceu, eu digo, mas eu me lembro de ter visto esse livro aqui, agora que eu resolvi contar. É gostoso, né? Vocês são nostalgia. Tava... tá resmungando aqui. Meu Deus. Tá resmungando. Não sei se ela tá com sono, acho. Tadinha. Vamos ver aqui. Eduarda. Boa noite. Boa noite. Professora, eu peguei um livro de muito tempo atrás, que na verdade não era nem meu, era das minhas primas. E foi, passado de geração em geração. Ali na minha autobiografia eu coloquei que eu escrevi, né, que a mãe, ela lia muito gibi para mim. Só que hoje, antes de eu sair de casa, eu pedi para ela, mãe, tu tem algum gibi guardado que tu leu para mim? E ela falou que não, que ela, sei lá o que ela fez. Mas só tinha esses livros aqui clássicos que ela também lia, né? Mas eu queria ter trazido um gibi. Mas eu trouxe um que é do João e Maria, que é dos irmãos Grimm. E que eu lembro que ela lia, assim, pra mim, né? Mas, ouvindo as gurias falar, eu não tenho... Agora, na verdade, na faculdade, que eu voltei a ter esse hábito de leitura e tudo mais, né? Mas leituras mais, artigo, essas coisas, né? Mas sentar e ler um livro, assim, infelizmente, eu não tenho esse hábito, eu gostaria de ter, né? Mas é isso. E também, assim,
o que mais... Depois a gente vai falar sobre a biografia amanhã, né, na verdade. Mas, assim, ó, eu nunca fui muito incentivada a ler, por exemplo, na escola. Eu era mais incentivada a ler pela minha mãe, né? Então, eu acho que faltou esse incentivo, sabe? Para ter mais essa vontade e tudo mais, né? E é como eu falei, eu só retornei a ter a lei e tudo mais por causa da faculdade, né? Porque ela nos exige e tudo mais. Eu vou abrir a câmera aqui. É esse aqui, ó. Mas ele tá assim, ó, acabado já. Porque, como eu falei, né? Ele foi passado de geração em geração. Foi das minhas primas. E foi passado para mim, foi passado para os meus primos também. E eu não vou ler porque são trechos muito grandes, mas a parte que mais me marcou, assim, na verdade, foi essa. Eu não sei porquê, mas esse bolo aqui, a Casa Doce, ela é muito marcante para mim. Eu não sei porquê, mas ela sempre... Quando eu peguei esse livro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Casa Feita de Doce. Mas eu acho que é isso, prof. Não tem muito o que falar. É engraçado essa coisa da Casa Feita de Doce. Eu também tenho essa lembrança, que era uma coisa que me marcava, assim, que eu achava, não sei, eu gosto muito de doce, sou muito glutona, eu gosto muito de comer, né? Eu acho que era por eu gostar muito de doce, gosto ainda também, e também pela minha mãe gostar muito de doce, talvez fosse por isso. E também nesse livro aqui do João e Maria, né, ele tem partes, assim, que tu pode colorir, e eu lembro que eu coloria a casa feita de doces com a minha mãe, então eu acho que foi por isso que me marcou. A memória afetiva, né, ligada... Isso. É bem legal isso. É bacana, a ideia desse nosso exercício é um pouco a gente pensar nisso também, né, a memória afetiva que a gente cria na criança para ela gostar de literatura, né, ela gosta de alguma coisa que às vezes está ligado ao afeto envolvido naquela circunstância, né? Eu acho assim, ó, prof, que eu acho que assim, desde quando eles são pequenininhos, a gente tem que incentivar a leitura, né? E tem que fazer sempre de uma forma que seja prazerosa para a criança, sabe? Então, assim, eu acho que faz toda a diferença lá na frente, né? Porque se tu conta uma história de uma forma diferente, tu usa fantoche, tu muda até mesmo o tom da tua voz para contar alguma coisa, eles já gostam, sabe? E até mesmo aquelas histórias que saem do tradicional. Até eu e a Ruth, a gente fez o estágio obrigatório agora de educação infantil, e eu levei um livro que eu gostaria de ter pego e ter trazido para cá, porque é um livro que eu gosto muito de contar para as crianças, porque elas adoram, e eu não sei, eu acredito que seja pelas ilustrações, porque sai daquele convencional que é a bruxa, vem à minha festa. Eles adoram esse livro. E é muito bom de contar. E no estágio era assim, ó, no nosso encerramento, eles pediram pra gente levar de novo, né, pra te ver assim como isso marca, né? Sim, isso é bem, bem importante, né? A gente criar essas memórias, né? Essas coisas e trazer coisas que a gente também goste, que a gente tenha também uma afinidade, faz com que as crianças também percebam essa afinidade, esse afeto que a gente tem com aquela história e traga, né, outras questões do prazer de ler e daquilo que a gente também compartilhar, né, as coisas que a gente também gosta, né. Eu acho que são coisas legais. Claro, não necessariamente as crianças vão gostar do que a gente gosta, ou a gente vai gostar do que eles gostam, mas é uma maneira de a gente trocar, de a gente se ouvir um pouco, né, conhecer os gostos, tentar mostrar algumas outras coisas também, porque às vezes eles gostam de uma determinada coisa, mas eles não conhecem outras que possam ser interessantes também, que seja legal de trazer para diversificar, para ampliar, né? Então, essas coisas são trocas interessantes, né, para a gente sempre ampliando o repertório, né? Acho que a ampliação do repertório, acho que é a coisa mais, tanto nosso quanto deles, a gente sempre conhecer mais coisas é melhor do que conhecer menos, né? Sempre é legal de
diversificar, de ampliar, né? Conhecer livros novos e tal. Isso é bem, bem importante. E a história da... Eu achei muito, muito bacana a estratégia da professora. Agora, eu não lembro... Eu não lembro quem que falou que a professora trouxe os doces, né? Que como se fosse a casa. Achei uma estratégia muito boa. Porque no imaginário da criança, né? Aquilo vira uma coisa super, né? Eu lembro que... Larissa. Eu lembro que a minha tia morava num prédio que quando você ia entrando na parte social do prédio, que ia para o elevador, tinha uns estantezinhos assim, e tinha uns espelhos, e para mim, aquele lugar era o espelho da Branca de Neve, assim. Então, aquele prédio da minha tia, para mim, era mágico, porque era o espelho da Branca de Neve, tinha essa coisa do imaginário, né, que a gente tem, às vezes, como uma coisa boba, que pro adulto não é nada, para a gente cria toda uma narrativa, uma coisa da fantasia, da imaginação, né, da criança. Então, às vezes, a gente explorar essas coisas é bem, bem legal, né, como estratégias também para trazer as crianças para os livros, né, para as histórias. Isso é bem, bem bacana. Vamos ver aqui. A Amanda. Boa noite, prof, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prof, que nem eu coloquei ele na minha autobiografia, que eu também, né, tive uma infância muito voltada aos clássicos, né, da Disney, das princesas, e também, como eu cresci em lar cristão, né, os meus pais sempre incentivaram a gente a ler personagens bíblicos, e um que eu gostava bastante, ele era o rei Davi, né, que como conta a história da superação dele, que ele era um menino pequeno, desacreditado, ninguém acreditava nele, e ele se tornou um grande rei, né, apesar de todo mundo desconfiar dele, de desacreditar dele por ele ser tão pequeno e frágil ali, né. Também, que nem eu coloquei ali, que eu gostava muito de ler gibis, eu tinha paixão pelas ilustrações dos gibis, sempre gostava, Turma da Mônica, então era a minha paixão, eu sempre que tinha oportunidade de pegar livro na escola, eu pegava gibis, eu tinha uma loucura por gibi. Só que eu cresci também, aí aconteceu muitas coisas e eu acabei deixando esse lado da leitura para trás, assim, né? E depois, num tempo, né, eu estava na Leb e falei para o meu esposo se ele queria um livro, aí dei um livro para ele, muito interessante para ele ler, que é o do Augusto Cury, que ele é um psicólogo, ele é escritor, e ele é evangélico também, que se chama de Gênio e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco. Esse foi o primeiro livro que nos encantou, assim, que ele conta da história da infância de um menino, que ele era chamado de Boquinha de Mel, que ele foi deixado no orfanato pela mãe dele, que ela estava muito doente, ele não tinha o pai, porque o pai batia muito na mãe, o pai era alcoólatra, então o pai abandonou eles. E aí ele cresceu nesse orfanato e ele fazia uma farra nesse orfanato com um amigo dele, né? E aí ele sempre era mal visto pelas freiras lá, só que tinha uma freira que amava ele, que agora eu esqueci o nome dela. Não lembro o nome dela? Da freira. Ela era apaixonada por ele, então todas as coisas que ele fazia de errado, ela ia lá e passava a mão por cima dele, porque ela via nele uma criança diferente. Todo mundo falava, porque esse menino é travesso, que ele ia, roubava as coisas, pegava comida, andava em lugares que não podia andar dentro do orfanato. E aí E ele gostava de conversar muito, então ele estava sempre conversando e sempre fazia inimizades dentro desse local, porque os outros colegas não gostavam tanto do jeito dele, né? E aí ela deu todo o amor para ele, que ele não tinha dos pais. Ela começou a dar aulas para ele, né? Porque ele não tinha estudo. E ele se tornou um guri bem conhecedor, assim, sabe? De bastante. Aí eu vou abrir a câmera aqui para a senhora ver que eu comprei os outros volumes desse livro, porque eu não tenho ele aqui, porque eu emprestei para minha cunhada para ela ler. Só que aqui depois tem. Ai, não vai aparecer por causa do efeito. Eu não sei nem tirar esse efeito. Mas olha aqui. Como é que eu tiro, prof? Será? Deixa eu abrir aqui no meu celular, para aí. Só um tempinho, bem rapidinho. Acho que tem um botãozinho embaixo aí. Deixa eu ver, peraí. Achei. Tá, peraí, vamos ver. Gente do céu, não sei tirar.
Faz tempo que eu coloquei, eu não sei tirar. Deu. Acho que deu. Deu. Olha, ele é do Augusto Cury, esse aqui é o volume 1, que ele é muito interessante, que é o Vendedor de Sonhos, o chamado. Ele através desse primeiro livro que eu falei para a senhora de Gênio Louco, todo mundo tem um pouco, tem um filme na Amazon Prime. E aí aqui tem uma frase muito interessante. Ah, tá. Aí tem os outros, né? Não contente, eu comprei o volume 2. E o volume 3 eu nem tirei do saquinho ainda, né? Porque eu não tive tempo. E o volume 3 tá aqui, guardado. Pronto para ter um tempo para ler, né? E aí a parte aqui do volume 1, que eu acho muito interessante para falar, diz assim, ó, alguém pode rasgar a sua pele sem que você... Alguém pode rasgar a sua pele sem que você permita, mas jamais poderá invadir a sua mente se você não permitir. Não se permita ser invadido, somos o que somos. E aí aqui tem uma parte também que fala que aquele homem que ele era maltrapilho e desconhecido, que impede um intelectual de cometer suicídio, que isso até conta no filme também. Nos faz mergulhar profundamente em o nosso íntimo, como preciosos ensinamentos e emoções em cada página que convida à reflexão. Um vendedor de sonhos que nos vende mais do que sonhos, nos vende uma vírgula para que possamos escrever os melhores capítulos de nossa existência. Aí diz que nesse romance do psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador Augusto Cury traz uma luz e identificação de distúrbios emocionais. Ele fala mesmo dos distúrbios emocionais, tanto que o Boquinha de Mel e o outro, que é amigo dele, prefeito, que ele se denominava como prefeito, eles eram alcoólatras, né? Então, passa toda essa parte deles também, da tristeza que eles viveram em os lugares. Eles têm os mesmos conflitos familiares, que foram abandonados, passaram fome e várias outras coisas. Distúrbios emocionais que passam desapercebidos diante do caos em que vivemos e apresentam uma brilhante técnica e habilidade para a gestão de emoções. Então, esses livros são muito interessantes. É incrível, assim, eu não consegui ler os outros, mas eu indico porque ele fala de tantas outras coisas, sabe? Não só da criança que passa trabalho, mas de como eles crescem na vida adulta, como eles se tornam, e às vezes tu acha aquela pessoa ali na rua e acha, esse daí não tem nada da vida, mas às vezes é uma pessoa super estudada, super inteligente, que não teve uma oportunidade de ter um futuro, sabe? Ou por alguma tragédia que aconteceu na vida dela, que ela acabou se tirando no álcool, em algum outro vício. Então, ele fala muito a respeito disso, eu acho muito interessante. Obrigada. Bem legal. Coloquei aqui no chat os nomes dos livros. É o Vendedor de Sonhos, ali são vou colocar aqui, ó, 3 volumes, que são 3 diferentes, né? Muito bom, vamos lá. Helena? Oi. Olá. Eu trouxe um livro das Crônicas de Nárnia, que é o segundo livro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É o segundo livro, mas ele conta a história o primeiro filme conta a história dele. Então, eu quis trazer porque eu conheci ele pelo livro, e depois pelo filme, e depois eu li o livro. Bom, eu gosto muito dele, eu gosto muito do autor, que é o Lewis. Ele tem algumas obras sobre educação também, religião. Ele é uma história religiosa, fantasiosa, e eu não sou nem um pouco religiosa, mas mesmo assim eu gostei muito. E em alguns momentos me emocionei em coisas que depois, conversando com pessoas religiosas, elas me mostraram o lado que queria expressar, só que eu não sabia. Então, eu só achei bem legal. Se for contar assim, eu iria trazer livros, eu queria trazer um livro infantil, só que eu não tive esse contato com livros infantis tão forte na infância, porque na minha casa não tinha, então os meus primeiros contatos foi com a biblioteca da minha escola, e eu queria trazer um livro eu lembro que era um livro em quadrinho que eu li muitas vezes, que era do Corpo Seco, que é uma lenda aqui do Brasil, só que eu não achei em PDF, não achei nada, então eu decidi trazer um que tem na minha estante, que seria mais fácil.
Mas eu lembro que o Corpo Cerco era bem legal, porque ele era meio de terror, e eu gosto ainda. Então, era bem legal, as imagens, ele era todo em preto e branco, então era bem assustador, e eu toda hora pegava para casa para levar. Mas esse aqui foi um livro que eu até agora, eu tinha esquecido de escrever a minha autobiografia, eu estava escrevendo agora, e eu lembrei que muitas vezes eu fico muito tempo sem ler, essa pausa, porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba não lendo. E essa foi uma das vezes que eu tinha parado e eu voltei e eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia e parei de novo porque eu não terminei, né? São 8 livros, eu parei no 5º. Só que foram livros que eu fui lendo um de cada vez e como ele é muito leve de ler, até porque como, né, ele é infanto-juvenil, ele é muito leve, ele é muito bonito, tem coisas que realmente se coloca para pensar, é muito emocionante, e é uma história que não é... que ela tem emoção, só que não chega a ser um romance, é uma história que eu acho diferente, porque ela conta uma história de irmãos, e umas viagens entre mundos, e ela explica um pouco mais dos filmes, que como eu era muito fã dos filmes, foi interessante saber ler uma coisa que tinha antes do filme, que é o primeiro livro, que ele conta toda a história do mundo, da criação de Nárnia. Então, é muito legal, e ele é um livro que realmente é para relaxar, que eu acho que é muito isso que precisa. E mesmo ele não sendo brasileiro, porque eu também coloquei na autobiografia sobre a literatura brasileira, que eu fui ler, acho que ano passado, retrasado, porque eu tinha muito preconceito com literatura brasileira, porque eu tive contato com ela no ensino médio, só que era muito chato, porque a gente tinha que estar lembrando a data, que era o nome do autor, e eu não sei, mesmo os livros que eu gosto muito, eu não sei o nome do autor, eu sei o do Lewis, porque eu gosto realmente muito dele, é um dos meus favoritos, mas eu não sei, eu não preciso saber quando é que a Nárnia foi criada por causa de uma prova. Então eu acho que é isso que a gente leva para o resto. Tem várias histórias que eu li no ensino médio, que agora eu fui reler e elas eram muito legais, eu poderia ter aproveitado muito elas no ensino médio, mas por causa de uma metodologia, né, não tão legal, eu acabei realmente me distanciando cada vez mais e consumindo obras que não é da nossa cultura e que eu me vejo muito mais nos livros brasileiros, né, do que nos outros. Então, eu separei um trechinho bem pequenininho mesmo, que é só para entender, eu quis separar um que desse para entender a linguagem que o livro traz, então eu vou falar rapidinho. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá, e na sua juba, a flor há de voltar. É só esse trechinho. Obrigada. Muito bom. Mas bacana isso que você comentou, acho que outra pessoa também tinha comentado, né, de não ler literatura brasileira. Sabe que eu tinha essa mesma questão, né? E assim, eu tinha um professor que tinha um estudioso, né, que falava muito sobre a literatura brasileira como periférica, né? Assim, a gente lê uma literatura, a literatura brasileira é a leitura, Portugal é a periferia da Europa e a gente é a periferia de Portugal, então a gente lê a periferia da periferia, mas se a gente não lê, quem é que vai ler, né? Tipo assim, a gente é brasileiro, então a gente tem que ler essa porcaria aí mesmo, né? E eu ficava olhando aquilo, falando, nossa, então não, por que eu vou ler isso, né? Mas a verdade é que a gente não é bem assim, né? A gente tem coisas maravilhosas brasileiras, que às vezes são muito melhores que coisas estrangeiras, que a gente lida com as coisas assim, do tipo, é periférico, é ruim, então não tem por que ler mesmo, né? Agora, a questão é conhecer as coisas bacanas, né, que a gente tem, e eu mesma gostava quando era criança mesmo, eu lembro que acho que na 6ª série a gente leu o Capitães da Areia, que é um livro muito forte para ler na cidade, hoje eu penso, né, mas eu lembro que eu chorei tanto lendo esse livro, era um livro que me emocionava tanto, então, na verdade, eu gostava de literatura brasileira, né, eu só não... Qual é o autor, né, qual é o livro, quais são as coisas, né, a maneira da gente chegar nesses livros, né,
Sim, como você falou. A minha aula de literatura, por exemplo, que eu lembro que eu li A Moreninha, e a Moreninha ainda não li, mas eu li algum do Lima Barreto, só que ele sentava e aí ele começava a ditar trechos do livro, e aí a gente copiava. Era isso. E aí depois a gente tinha que fazer uma prova sobre. Então era tipo, a gente copiava dezenas de folhas e a gente não fazia nada. A máquina Então era fez isso. melhor, né? Eu acho que ele estava para se aposentar, então ele não estava ligando muito porque ele estava fazendo ou não, mas era isso. E aí eu só ficava, ai, como é chato isso. Aí eu ia lá e lia só coisa estrangeira. Mas e agora eu gosto muito. Eu li, eu acho que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E eu achei, nossa, eu achei incrível, muito bom. E também eu tenho minha amiga, ela é escritora, e ela tem até um Instagram que fala sobre isso, e ela traz muito dessa coisa brasileira, né? E eu acho muito legal, e é ela que começou a me incomodar mais para eu ler coisas brasileiras. Então, eu vejo como é legal e como é difícil para os artistas brasileiros de agora conseguir alguma coisa. Porque ela me fala que é muito difícil, é muito caro, tem muita coisa, e eu vejo que ela tenta bastante. E aí são concursos, só que aí é tão escasso que, tipo, em um concurso tem tanta inscrição que, sabe, perde aquela esperança. Então dá para entender, né? Acho que qualquer parte de arte no Brasil é assim, mas eu vejo que essa parte realmente da literatura é bem difícil. Mas é muito boa. Sim. Quando a gente vai conhecendo, né, e lendo de outra forma, né, não para fazer uma prova, para ler, porque é legal ler, né, até uma coisa que eu gosto de fazer nessa disciplina é pensar assim, ó, vocês não precisam ler coisas chatas, né, vocês não precisam ler artigos de coisas relacionadas sobre literatura, a gente vai ler um pouquinho aqui do Edith Chambers, mas é mais por causa da experiência em si que ele faz, mas leiam literatura, aproveitem essa disciplina para o tempo que vocês iam ler artigo chato, vocês leiam literatura, né? Que a gente tem, no curso de pedagogia, a gente tem muito pouco espaço para uma leitura literária, né? No curso de letras, que já é um curso que, teoricamente, deveria ter, né, uma carga de literatura maior, a gente já tinha pouco espaço para literatura, porque tinha muita coisa de linguística aplicada, ficar lendo essas coisas chatas, né? Até a própria crítica literária, algumas coisas. E às vezes a gente não tinha tempo de ler literatura, né? E formar o repertório, ler coisas. Então, acho que a importância da gente ter espaços, né, na graduação, como professores que vão formar leitores, da gente também ser leitor e da gente ler esses livros, né? E que são, na verdade, também momentos de lazer para a gente, né? É um momento de ler um livro para a faculdade, mas é um momento de ler um livro para a gente também, né? Ler um texto literário, uma coisa... A gente está se divertindo também, né? Não está ali só estudando no sentido mais jacu do termo, né? Estudar tem que ser chato, tem que ser uma coisa, né? Mas a gente está lendo coisas interessantes, né, que fazem a gente crescer e se envolver afetivamente com o texto, né, são coisas legais, assim, para a gente pensar e tentar criar mais espaços, né, para isso na nossa rotina. Aqui, Ruth Ellen. Boa noite, prof. Boa noite. Eu vou tirar uma dúvida antes. Ali, a autobiografia literária era para a gente fazer, no caso, também dos livros que marcaram a gente, né? Escrever, no caso. Tá, só para ver se eu tinha feito certo. Eu não tenho muito, assim, professora, eu não li muito, quase nada, na verdade. Eu, quando era criança, assim, as histórias que a minha mãe contava eram bíblicas, né? Porque eu cresci com os pais evangélicos, então, assim, eu lembro que
não tinha muita, assim, eles me criaram não acreditando em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, essas coisas, então não contavam conto de fadas, era histórias bíblicas, por exemplo, Jonas, sobre Jacó, Moisés, né? Era assim. Daí, com 12 anos, eles se separaram. Aí eu fui morar com meu pai e me mudei para Três Coroas, e lá a escola deixava a gente pegar um livro por semana. E aí, assim, o que eu não lembro quais livros eu li. O único que marcou, assim, porque eu estava entrando, né, na fase da adolescência e com pais separados e morando com o pai ao invés da mãe, que é mais normal ficar com a mãe, né? Então, eu lembro, assim, que eu estava muito cheia de conflitos internos, e eu me lembro que eu peguei um diário de um adolescente hipocondríaco, era o nome. E ele era um livro, assim, que ele contou o ano inteiro dele, e todo dia ele tinha um problema, e qualquer coisa que acontecia com ele não queria germes, ele não queria sair pra rua, ele não podia pegar doenças. Então, assim, é um livro, era interessante de ler, assim, ele tinha uma menina que ele gostava, então, assim, era todo o início da adolescência dele, né, contado, assim, que daí ele teve desilusões com essa menina que ele gostava, e aí as brigas de casa, a briga dos pais, era coisas assim no diário dele, então ele vai contando todo dia, e ele sempre dá conselhos, assim, porque na verdade é um livro um pouco de autoajuda, falava sobre depressão, sobre ansiedade, coisas que a gente vai vivendo na adolescência. Esse livro, assim, eu lembro que me marcou, porque a gente tinha uma semana para devolver, e se tu não lia, conseguia pedir mais uma semana. No caso, assinava de novo no caderno da diretora e ficava. Então, eu lembro que eu fiquei com ele um tempo, assim. Mas aí, depois disso, eu passei muito tempo sem ler. Depois, eu ganhei uns livros de uma amiga que ia por fora. Eu lembro que eu li alguns romances, mas nenhum que eu consiga gravar. Assim, porque eram romances que vinham, ela assinava uns livros, eu lembro, assim, que vinha tudo junto, cruzadinha, várias coisas naquele livro, e aí tinha as histórias, tinha de terror, tinha de suspense, e eu lia aqueles contos, mas eu não lembro, assim, nem que revistas eram. Eu lembro que eu teve uma época meio entre 15 e 16 anos que eu li bastante, só que nada que tenha me marcado, então foi mais esse livro mesmo. E depois de adulta, menos ainda. Depois que eu fiz 18 anos e tive que trabalhar, não peguei mais, assim, ó, num livro nunca. Eu disse para as gurias, eu vou falar para a professora que eu leio artigo agora, isso que eu não lia. É só os artigos que me dão forçadamente, porque eu não consigo, assim, sentir gosto na leitura. Até quando lançava algum livro, assim, que todo mundo falava, eu esperava sair o filme para eu ver o filme para não ter que ler. Eu não sou muito da leitura. Era isso, prof. Minha história de literatura é bem curta, porque realmente não é comigo a leitura. Mas sabe que é interessante que você falou que você fazia muitas leituras bíblicas, né, leituras religiosas, e tem um dos teóricos da literatura, tem um texto dele, eu coloquei no Moodle lá para vocês, o Northrop Frye. Ele acha que justamente a Bíblia é um dos livros mais importantes da literatura, ele é a base para todos os outros, né? Sim, na verdade, eu já li toda ela quando eu era criança, quando eu aprendi a ler, eu tinha que ler ela, e mais a lição que chegava, que a gente chamava de lição, né? Que vinha das crianças, dos jovens e dos adultos. A mãe fazia assinatura, então eu chegava e eu tinha que ler da semana, e tinha mais a meditação diária, que também era de coisa da igreja, então era, assim, muita leitura bíblica. E tanto assim que eu tenho um trauma de leitura, que para minha filha eu conto todo dia uma história para dormir, e é a da Cinderela, é a da Branca de Neve, mas eu acredito que nem estão bem contadas, porque eu não li elas. Eu conto como eu sei, e tenho alguns livros, né, desses contos pequenininhos. Eu tenho bastante livros, assim, que tem o Flautista de Hamelin, esses pequenininhos, o Patinho Feio. Eu tenho, assim, só que eu li uma vez e já conto do meu jeito e vai indo. Todo dia eu conto a história para ela, mas é contado sem o livro na mão. Legal. Mas, você já tem um repertório aí de leitura bem, bem importante pela leitura bíblica, né? Pela conhecer essas histórias, elas são base para uma produção literária a partir dela muito grande, né? Até a própria Bíblia já é uma biblioteca, né? Inteira, né? Já é um conjunto de livros, né? O próprio sentido dela, né? Então, já tem uma riqueza aí de
literatura bem grande. Eu esqueci muita coisa, mas assim, eu lembro que Salmos 23, 91, eles me perguntavam, eu decorava muito, eu acho que pós-Covid também eu perdi bastante a memória, porque eu tinha todos os livros de Gênesis e Apocalipse na cabeça, assim, sabe? Ia falando, o pessoal falava, fala todos os livros, eu sabia tudo, era muito tempo para ler quando era criança, e era isso, né? Porque eu não tinha celular naquela época, então a gente ficava, né, com os livros que tinham, lá em casa era tudo assim, bíblico e revistas e coisas que eram da igreja, então não tive muita oportunidade de ler outras coisas. Aí, ó, mas é legal, até essa coisa de saber de cor, né, saber pedaços, saber, é bem interessante também, né, que a gente não faz muito isso, né, a gente, claro, não é para ficar, decorar de maneira mecânica, mas assim, lembrar de cor, um poema, um trecho, né, fazer recitar coisas, são exercícios bacanas, né, até de fazer com as crianças, elas lembrarem, né. Eu tinha uma inveja dos meus colegas de exatas, era engraçado que eu trabalhei num lugar que os meus colegas de exatas, eles sabiam vários poemas de cor, de autores brasileiros, assim, e eu olhava e falava, eu não sei nada, né? O que eu sei é pôr no chanchado do Nelson Rodrigues, né, eu sei as coisas mais boca do lixo, assim, mas eles sabiam poemas do Drummond, assim, do Alencar, eu falava, nossa, que coisa mais interessante, né, e eu queria saber de cor, né, essas coisas, mas a literatura que eu gostava era um pouco mais, assim, malandra, né, mais cafajeste, assim, mais Nelson Rodrigues, assim, é engraçado. Mas é legal, né, a gente fazer esses exercícios, assim, de leitura, né. A gente decora muito música, né, mas poemas a gente, só quando são poemas musicados, né, que a gente lembra, né, mas trechos, a gente saber trechos de cor é uma coisa mais antiga, né, assim. Vamos lá. Paula. Oi, prof. Faz pouco que eu cheguei em casa agora. Estou viva. Mas eu tenho uma coisa para mostrar, que eu ainda tenho os livros. Coletânea de clássicos, que as meninas falaram que tinha Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, Rapunzel, tudo. A Cinderela. Eu ainda tenho. A minha Dinda me incentivava muito com os livros. Eu tenho muitos livros infantis. Não tenho do que reclamar. Mas uma história que realmente me marcou, que eu não tenho, mas aqui é da Mil e Uma Noites. Que me marcou muito, porque eu achei um absurdo o que o rei fez. Não, ele querer matar todas as mulheres por uma traição. Eu achei um absurdo, me marcou, porque eu li. Eu não era tão pequena, mas eu não era pré-adolescente ainda, quando eu li a primeira vez. Mas eu achei um absurdo. Aí ele foi traído. E esse rei foi traído e ele, cada noite, uma mulher ia pra casa dele, no castelo, digamos. Não lembro o que acho que é no palácio. É um palácio. Passaram a noite com ele e no dia seguinte ele matava a mulher. Aí eu assim, ó. Não, isso não é possível. Que crueldade, que cara sem noção, tipo. Aí até que aparece uma mulher, com diferencial, que começa a contar histórias pra ele durante 1001 noites. E eu penso, essa mulher tinha uma muito boa de cabeça pra contar tanta história. E conseguir convencê-lo, criar, porque só contar história não é algo fácil. Tem que ter um dom. Tem que ter cativação. E no final ele se apaixona por ela e não mata ela. E uma dessas histórias que ela conta que eu mais gosto é Alibaba. Que pra mim, tipo, como que é possível uma rocha se abrir com uma fala? Tipo, abra-se de sésamo. E ali tava todo o tesouro dos 40 ladrões. E eu acho muito interessante a história e como me marcou realmente por ter esse diferencial.
Claro, os contos de fadas, essas coisas, tudo me marcou, mas isso é uma história que eu tipo assim, me fala uma história que tu lembra quando tu era criança. Eu, Mil e Uma Noites. Porque foi uma coisa marcante, não sei se foi tão positiva por pensar que uma mulher conseguia convencer o cara a não matá-la, ou um absurdo pro cara querer matar todas as mulheres por causa de uma traição. Mas após essas áreas todas dessa diversidade de histórias, eu fui mais pro lado da poesia depois na pré-adolescência. Então, eu escrevia poesias, algumas coisas, mas elas foram se perdendo pelo tempo. Nunca mais vi minhas poesias, foram fora, foram rasgadas, foram pro lixo. Nunca mais vi. Mas atualmente eu não leio muito, só mais afundado pelos teóricos da faculdade. Mas eu botei na minha autobiografia no magistério, que tinha uma professora de português, que ela fez a gente ler 2 livros inteiros, de pelo menos 150 páginas e de 200 páginas. E eu tava apavorada, que eu nunca tinha lido um livro de mais de 50 páginas. Então, foi uma experiência incrível. Eu li O Tempo e o Vento, e eu não lembro o nome da segunda história. A segunda história minha mãe gostou mais. Eu li, e eu li pra minha mãe, fiz ela escutar a história. Porque eu não ia ler sozinha, depois eu tinha que escrever uma resenha sobre esses livros. Então era algo mais desafiador ainda. Então, eu creio que eu, como um repertório de infância, de pré-adolescência e de vida adulta, é algo muito desnorteado que não se interliga. Começou com contos de fadas, depois essa Mil e Uma Noites, depois a poesia e depois livros mais intensivos, com histórias de romances meio que dark, digamos, ou aventuras. Então, creio que é isso, professora Tânia. Muito bom. A Mil e Uma Noites é uma história bem legal, né? Bem marcante também. São várias histórias, né? São 1001 histórias, né? Mas bem bacana, né? Eu gosto sempre de fazer essa atividade, né? De a gente fazer um sarau para vocês trazerem as experiências de leitura, as coisas que marcaram, assim. Porque acho que é uma coisa legal para a gente conversar, né? Sobre livros diversos e coisas, e trocar, né? Esses diversos textos. Os colegas que trouxeram livros diferentes, que os outros ainda não conheciam, podem procurar, podem olhar, né? Podem achar algumas coisas aí também para ler, para procurar outros textos, né? Então, pode ser uma coisa bacana para a gente fazer. E é um exercício legal também para fazer com as próprias crianças, né? Porque eles já muitas vezes vêm da educação infantil e já tiveram algumas experiências na própria educação infantil, né? Com contação de histórias, ou mesmo em casa. Então, a gente já tem algum contato, né? Então, a gente já tem alguma experiência literária, mesmo que não seja lendo, pode ser ouvindo histórias, ou pode ser com cinema, né? A gente vocês comentaram aí que muitas vezes, conheceu um filme, daí foi ler o livro, né? A gente faz muito isso, ou lê um livro, depois vai procurar o filme, né? O pessoal comenta muito, sempre fala que o livro é melhor, né? Tem essa coisa de comparar o livro e o filme, comparar essas versões, né? Então, são coisas, tem uma ligação, né, tanto com a música, quanto com o cinema, que são coisas legais para a gente também relacionar, né, com os alunos. Vocês viram tal filme, tem um livro, e aí a gente pode ver o livro, e aí ver o que tem de diferente, né, ou pegar uma história, uma parte da história, e a gente vai, vamos ler, então, no livro aqui, como é que é essa parte da história, vamos ver se é diferente do filme. Tem umas coisas legais, né, tem uma coisa... que um exercício que eu fazia às vezes com o Mágico de Oz, né, que eu, quando era criança, gostava muito do Mágico de Oz, porque eu gostava do filme, né, eu não tinha lido o livro ainda, mas eu gostava muito daquele filme antigo, né, do Mágico de Oz. Aquele filme, não sei, tinha uma coisa mágica, assim, para mim, eu achava maravilhoso, e quando eu li o livro, eu fiquei muito surpresa que no filme, quando eles chegam em Oz, as coisas são todas verdes, né? A cidade das esmeraldas são, de fato, de esmeraldas, né? E aí, como tinha aquela coisa
começando o filme colorido, Technicolor, as coisas são muito coloridas, né? E tinha aquela coisa, era tudo verde. E eu vi que no filme as coisas não eram verde coisa nenhuma, né? Tem a edição que eu tenho do Mágico de Oz, a própria ilustração da capa, então os personagens do Mágico de Oz com óculos de lente verde, né? Que, na verdade, no filme tem essa coisa do mágico, na verdade, ser um charlatão, né? Eles chegam para falar com o mágico na cidade das Esmeraldas e, na verdade, ela não é verde. Eles colocam óculos verde e entram na cidade das Esmeraldas e aí eles veem tudo verde, né? E aí eu achava muito mágico essa mudança, e aí pegava e colocava o filme, né, e depois ia ler esse trecho no livro, e aí conversava e tal. O próprio sapatinho, né, o sapatinho da Dorothy no filme, ele é vermelho, né, porque vermelho chamava atenção, é uma coisa... No livro ele é prateado, né, mas o prateado não ia chamar tanta atenção no cinema, eles trocaram a cor. Então eu tenho várias coisas assim que a gente pode trabalhar também dessas diferenças, né, de conversar sobre isso e tal, que pode trazer coisas legais. Aí eu trouxe aqui também, né, nesse espírito de sarau, né, eu trouxe aqui um livrinho que também eu pensei assim, que é claro, a gente vai falar de vários livros, de livros que têm assim, importância estética, uma importância cultural, alguma coisa assim, até dos livros que a gente viu na aula passada, são livros premiados, né, livros importantes, mas hoje eu queria trazer um livro que, assim, não tem nada demais do ponto de vista estético, mas foi um livro que me marcou afetivamente, né, que era a ideia dessa aula, desse sarau, a gente pensar em recuperar essas memórias afetivas que a gente tem com a literatura, né, e quando eu estava na segunda série, né, eu tinha uma professora que chamava Masai, né, a tia Masai, a professora japonesa, e ela leu, foi a primeira lembrança que eu tenho de uma coisa marcante de literatura na escola, né, porque em casa, minha mãe contava histórias, né, lia histórias, tinha essas coisas, mas na escola, a minha lembrança mais viva, assim, era da tia Masai lendo uma historinha que estava no livro didático. Depois, né, eu vi que existia um livro, de fato, né, que eles pegaram um trechinho e colocaram no livro didático, que é esse livrinho aqui, chamado Ele o Quê? Vou colocar o nome dele aqui. Aqui. Ele o Quê? O nome da autora é Norma Sofia Coelho de Lima. É um livro antigo, é um livro, se eu não me engano, de 86. Eu estava na segunda série em 92, né? Então, eu sou meio velha. Então, já é um livro antigo, mas foi um livro que me marcou, a história, né? Me marcou pela maneira como a professora leu. Porque a gente estava aprendendo a ler, né? A gente tinha aprendido a ler ali, principalmente na primeira série, lendo mais, assim. E na segunda ela lia muitas histórias, e ela lia de uma determinada maneira que era para a gente exercitar muitas vezes as leituras em voz alta, então ter um pouco assim um modelo de leitura, e ela lia de uma maneira muito engraçada, tanto que eu lembro até hoje de cor o começo desse livro, né? O jeito que ela leu fez que eu né, assim, tem mais de 30 anos, né? E eu lembro do começo, eu comprei ele há pouco tempo, e eu lembrava de cor a primeira parte, né? Que era a parte do início do texto, né? Por conta da maneira como ela leu, que foi muito animada, a gente deu risada, a gente ficou... Então, aquilo ficou... A história em si é uma história de bullying, né? Basicamente, não tinha esse nome nessa época, né? Até a própria maneira de lidar com isso nessa história é bem diferente do que seria hoje, talvez, né? Porque eram outros tempos. E é um livro que ainda me chama a atenção por ser engraçadinho, por ser bonitinho, assim, né? Uma coisa
Assim, se pensar, nossa, tem um alto valor estético, não, mas é um livro que tem um apego afetivo mesmo, né, de eu quero ler ele para minha filha, eu quero fazer essa leitura que a Tia Massai fazia, né, então eu lembro, eu vou ler o comecinho dele, né, que era o pedacinho do texto que ficava no livro didático lá que a gente tinha, né, então ela falava assim, não, hoje foi demais, é muita humilhação, tudo por culpa do meu pai, ou do meu avô, ou dos dois, ele é Eutério, olha se isso é nome, ele é Eutério, quem será que teve a bendita ideia de colocar esse nome no meu avô? E meu querido pai, para homenagear o pai dele, me coloca esse nome. Todo dia é a mesma coisa. Na hora da chamada, quando a professora diz meu nome, sempre vem uma risadinha imbecil a seguir. Será que esses meninos não se acostumam nunca? Em casa, converso com meu pai. A gente pode trocar de nome, pai? Por quê? Não está satisfeito com o seu? Você sabe que não. Olha, Elê, já te expliquei que foi por causa do meu avô. Mas isso não justifica, pai. Não se pode fazer isso com uma criancinha que acabou de nascer. Elê, esquece isso e vamos almoçar. Mas, pai, como é que eu posso esquecer se o mundo lá fora não esquece? Escola é assim mesmo, os colegas brincam, gozam uns aos outros. Com o tempo isso passa, já lhe disse isso. E chega, vamos almoçar. Meu pai não entende meu sofrimento. Ele é porque não passou por isso. Claro que não. O nome dele é Carlos Alberto. Ninguém liga para Carlos Alberto. Com tanto nome bom por aí, e justamente ele é Eutério. Por que não João, ou Marcos, ou Roberto, ou Mauro? Até Joaquim. Mas ele é Eutério? Cá para nós. Devia ser uma pessoa... Devia ser tão bom uma pessoa chegar para a gente e perguntar: qual é seu nome? E a gente respondia: Marcelo. Pronto, não acontecia nada, tudo bem. Mas se você responde: ele é Eutério, primeiro o sujeito faz uma cara de quem não entendeu. Depois pergunta de novo com um risinho debochado: ele é o quê? Aí. Essa é a pior coisa para mim. Quando eu tenho que dizer meu nome, e foi o que aconteceu hoje. Nossa professora foi ganhar neném e mandou uma substituta. Ela chegou e foi logo dizendo: gostaria que todos vocês me dissessem o nome. Rezei para que algo acontecesse antes de chegar a minha vez. Pensei num avião, bem que podia cair um no pátio. Ou então uma chuva bem forte. Ou mesmo um rato. Um ratinho me salvaria. Qual nada. Chegou a minha vez. Ela olhou para mim. Seu nome? Tentei fingir que não era comigo. Mas senti meu rosto afoguear. Devo ter ficado vermelho igual um pimentão. Respondi baixinho: ele é Eutério. Não entendi, fale mais alto. Ele é Eutério. Saiu mais baixo ainda. Aí os meninos começaram a rir. Ela insistiu: ele é o quê? Ele é Eutério, professora! Gritou um lá de trás. Mais risos. Aí começou a bagunça. A professora mandou fazer silêncio e prosseguiu: o riso dos meninos está até agora nos meus ouvidos. Pestes, me pagam, vão se arrepender 1000 vezes. Então, essa era a parte do texto que estava no livro, né? E depois de alguns capítulos, enfim, que seguiam, tinha lá a continuação, né? Que era o resto ali do livro. Que aí vinha numa outra história, que é o outro coleguinha dele, né? Mas ela fazia essa leitura, e eu lembro dela gritando, falando: ele é Eutério, professora! E as crianças, de fato, riram na hora, né? E ela fez toda uma leitura engraçada, assim, e a gente ficou... Eu lembro das crianças todas empolgadas, assim, ouvindo, né? Ela falar, ela fazer a leitura. E essa história acabou marcando, né, assim, essas histórias de infância, de achar legal.
Você vê uma história boba, não tem nada de muito, né, assim, mas é um jeito, né, afetivo também, claro, uma professora que a gente gostava muito, né, ela fez a gente mandar cartas pelo correio, né, a gente foi lá no correio aprender a mandar, como é que é, as pessoas mandavam cartas na década de 90, né, e essa ligação, né, com o jeito de abordar o livro, né. Fala, Amanda. Prof, eu queria perguntar para a senhora se a senhora tem ele em PDF. Então, eu tô para escanear ele. Eu não achei ele em PDF, eu comprei ele, e aí eu tô para escanear. Como o meu scanner queimou, eu só tô conseguindo escanear com o celular. E aí eu acabei não fazendo isso ainda. Mas eu vou ver se eu consigo essa semana fazer para colocar lá no Moodle para vocês. Tá bem. Eu gostei muito da história. É bom para contar para as crianças, né? É gostoso, né? O Eleutério, toda vez eu lembro. E depois tem a continuaçãozinha, né? Que tem o amigo dele que tem a orelha caída e tal. E é legal. E é bacana de contar também, assim, pelo jeito do narrador, né? O narrador é uma criancinha, vai, né? Até ele mesmo contando, né, a história, então ele vai fazendo os diálogos. Então é bem gostoso. Então esse é o livro que eu trouxe para a gente compartilhar, assim. Tem ilustrações também, né, até a gente comentou mais de histórias, não falamos, assim, das ilustrações do livro, né, considerando que a gente está fazendo bastante coisa relacionada aí ao livro ilustrado. Esse livro não é um livro, é um livro com ilustrações, né? Não é um livro do gênero livro ilustrado, mas também tem aí algumas ilustrações bem bonitinhas que apareciam lá no livro didático, algumas, mas tem outras aqui que a própria página é ilustrada. Acho que não vai dar para ver, acho que por causa do efeito aqui, ele mas dá para ver aqui o Eleutério aqui embaixo, acho que dá. Aí eu conseguindo escanear, eu coloco lá para vocês. Que aí tem as ilustraçõezinhas também, que é legal para a gente dar uma olhada. Que dá uma animada no livro, né? Deixa o livro mais bonito. Livro infantil ilustrado é mais legal, né? Então, para a nossa aula de amanhã, vocês precisariam entregar, né, as autobiografias lá no Moodle, né, por escrito. E aí a ideia é que a gente faça aqui, então, uma leitura desses textos que vocês vão produzir, né, das autobiografias, para a gente compartilhar nossas histórias, então, de leitura, os livros que a gente leu ao longo da vida, né, que livros, não necessariamente só os infantos juvenis, mas também outros livros que a gente tenha gostado, que tenham marcado, o que a gente goste ainda, né, que é legal, livros que vocês ainda têm um envolvimento, né, como vocês lidam com esses livros, né, como eles mobilizam vocês, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa relação com a literatura como professores, né? Então, qual que é a nossa história de leitores, como que a gente lê, como se a gente se relaciona afetivamente com os livros, né? Para a gente compartilhar isso também com os colegas. Então, a ideia da nossa aula amanhã é fazer essa troca. Tranquilo? Autobiografia sobre nossa história com a leitura, certo? Isso mesmo. Então, a história de vocês com a leitura desde o início até hoje, né? Assim, pode ser também histórias orais, né? Assim, a história que os seus pais contavam, não precisa necessariamente ser um livro que você lia, mas pode ser histórias como a Ruth contou, né? Que ela, né, tinha as histórias que ela conta, né, para os filhos, que ela conta do jeito dela, mas né, uma relação com a literatura na forma oral, né? Então, pode ser
histórias que os pais contavam, histórias que vocês contam para os filhos de vocês, tudo isso entra nesse universo aí. Então, tudo que vocês gostam, tudo que mobiliza vocês, né? Pode ter relação também com a música, com o cinema, teatro, essas coisas todas. Então, se tem algum filme, né, que vocês gostam, que tem essa, né, o próprio das Crônicas de Nárnia, né, assim, eu não li o livro, mas eu gosto muito desse filme, eu gosto, né, desse... Então, isso aí também, tudo isso tá, né, uma concepção ampla de literatura, assim, né, na relação com as outras artes, né. Então, para a gente trazer essas relações aí. Tá bem? Alguma dúvida? Então, vou parar aqui a nossa gravação. Opa! Vou mudar aqui. E aí, a gente se encontra amanhã. Opa! Não parou aqui. Agora sim.